Olá, amigos. Novamente por aqui para falarmos um pouco mais sobre nós, seres humanos, e as nossas relações. Vou falar hoje para vocês, conversar com vocês sobre no meio familiar, cujo título é Quem são nossos filhos? Ok? Então, amigos, nós, seja como for, estamos aqui, encarnados. E quando nós nos relacionamos ou nos casamos, na maioria das vezes, geramos filhos, da mesma forma que nossos pais nos criaram, nos geraram, né? É um processo da natureza humana, principalmente do planeta Terra, ok? Porque a natureza humana, bem poucos compreendem isso, mas a natureza humana, na verdade, ela é considerada humana quando o espírito que habita um corpo físico material tem a consciência do seu eu, tem a consciência de poder fazer escolhas e tomar decisões. Quando chega nesse ponto, é um espírito que vai habitar um corpo humano. No nosso planeta Terra, os corpos humanos, nós conhecemos eles, o masculino e o feminino, que precisam se unir para haver reprodução de corpos humanos, ok? Mas no universo todo, nós já sabemos que existem, no mínimo, mais de 200 milhões de galáxias. E se nós pegarmos cada galáxia, se considerarmos que cada galáxia tem mais de 300 milhões de sistemas solares, já dá para a gente ter uma noção muito acanhada, mas dá para termos uma noção do que vem a ser o universo, que é a união dessas galáxias. Não vamos deixar de lembrar que esse é o universo observável, ok? Então é até onde o homem consegue enxergar com os telescópios, com os instrumentos que nós temos na atualidade. Então o universo é muito mais amplo do que isso, do que 300 milhões de galáxias. Então, amigos, é óbvio, é claro, é evidente que existem planetas cuja a vida existe, claro, é evidente. Deus não criou nada para ser inútil, tudo tem sua utilidade. Mas, enfim, é claro que existem planetas que têm os corpos humanos que habitam esses planetas que podem não ter semelhança nenhuma com a semelhança do ser humano do planeta Terra. Então, esses outros planetas, os seres que lá habitam, também são seres humanos. Conforme falei anteriormente, ser humano é poder ter condições de fazer escolhas e ter o conhecimento do seu eu. Isso é um ser humano. Agora, esse espírito vai habitar o corpo do planeta que ele estiver ligado. Se o corpo físico daquele planeta tiver características diferentes, nada disso difere esse espírito, entendam bem, esse espírito de nós espíritos do planeta Terra. Porque esse espírito, embora habite um corpo diferente, ele é um espírito como nós somos, com inteligência, capacidade de fazer escolhas e conhecimento do seu eu. Então, já que existem vários planetas com várias formações, tem planetas rochosos, gasosos, líquidos e por aí vai. Os corpos que lá habitarem são corpos que são compatíveis com aquele ambiente para que possam sobreviver.
ok? Então é bem provável que existam planetas onde o sexo não existe, ok? Onde o espírito, para ter relação com outro espírito, quando estiver num corpo físico, não haja nenhuma necessidade de ter relação sexual. Aí poderão me perguntar, mas peraí, se existir um planeta onde não há relação sexual, não haverá reprodução? Eu vou responder, claro que haverá reprodução, desde que dois seres desse planeta decidam entre si e concordem em gerar um filho, da própria vontade. Não precisa ter o ato sexual conforme conhecemos aqui na Terra. Basta pela vontade de dois seres encarnados optarem por ter um filho, ok? Essa é uma condição que, inclusive, em alguns livros espíritas falam um pouco sobre isso. Mas também pode haver planetas que, pela própria vontade do ser humano, de se engravidar sozinho e se reproduzir. Não vejo impossibilidade de que isso ocorra, uma vez que no nosso planeta Terra nós temos animais que se reproduzem sozinhos. São os hermafroditas, né? Quem estudou um pouquinho de ciência sabe disso. São os animais que têm os dois sexos em si e que se reproduzem sozinhos, não precisam do outro para que haja reprodução. Então, numa escala maior, é claro, é evidente que existem, com toda certeza, eu não tenho dúvida alguma disso, que existem sim seres humanos com capacidade de se reproduzirem pela sua própria vontade, ok? Isso é um outro aspecto. Então, por que eu estou dizendo tudo isso? Comecei o nosso tema de hoje a falar quem são nossos filhos, ok? Então, um filho nosso, da mesma forma que nós somos filhos de alguém, ele é composto de quê? Não é só carne, matéria, né? Quando uma criança nasce, vem com ela o espírito. Isso daí é incontestável. A ciência, que não é religiosa, já comprovou, né, a existência da alma. A própria ciência já comprovou isso. Os cientistas que estudam a dita alma, que muitos duvidam, já comprovaram cientificamente que existe uma energia que se perde no momento que o ser humano morre, que o corpo morre. Quando é considerado a morte do corpo físico, os cientistas já comprovaram que se perde alguma coisa, uma energia que escapa do corpo. Isso daí já foi comprovado cientificamente. Porém, a definição dessa alma, desse espírito, ainda é controversa, ok? Para alguns. Mas para quem estuda o espiritismo, tem a certeza e sabe muito bem que é o espírito que sai do corpo quando o corpo não tem mais condições de vida. O espírito sai para habitar a vida espiritual, seja ela qual for. Então, quem são nossos filhos? Nossos filhos, nós damos para esse espírito somente um corpo, uma ferramenta de trabalho, um instrumento para que ele possa vir trabalhar. Essa que é a verdade, para que ele possa vir exercer sua cidadania de espírito para prosseguir com a sua evolução. Agora, eles são o que nós? Se podemos dizer que eles são alguma coisa, esses espíritos são sim nossos irmãos em Deus, porque Deus criou todos nós. Deus criou e continua criando. Existem mundos nascendo nesse momento e espíritos também nascendo nesse momento, ok? Então, quando nós optamos por termos filhos, gerarmos uma criança, nós estamos fazendo uma escolha de dar oportunidade para esse espírito vir ao mundo. Porque não é só corpo físico, conforme eu lhe falei. Falei para vocês. Vem o espírito junto. Agora, que tipo de espírito é esse? Né? Porque a gente vê muitos fatos absurdos de pais que assassinam seus próprios filhos e de filhos também que assassinam seus próprios pais. Ok? Então,
Por que isso ocorre, né? De vez em quando a gente vê isso na televisão, na mídia, etc e tal. Por quê? Vamos lá. Nós espíritos que estamos aqui na atualidade, encarnados, seres humanos, não é a primeira vez que nós estamos passando pela vida física material. Isso é espiritismo, nós reencarnamos, ok? Então, numa vida passada que tivemos, nós tivemos nossos amigos, tivemos os nossos desafetos, passamos por problemas, dificuldades, como nessa vida estamos passando por outros problemas e outras dificuldades. Muitas vezes as dificuldades e os problemas se repetem, para que a gente consiga superar. Se a gente não consegue superar, esses problemas vão se repetir, até que a gente consiga se livrar deles, ou superá-los, ok? Então, supondo que numa vida passada, eu tenha maltratado algum irmão meu de caminhada. Vamos supor que eu fui um patrão péssimo, um péssimo patrão, que abusei de um determinado empregado, explorei ele, maltratei ele por toda uma vida e prejudiquei de certa forma, que posso ter até tê-lo levado ao desencarne, à morte, ok? Então, isso aconteceu, estou dando exemplo, numa vida passada. Quando eu desencarnei, vi o erro que eu havia cometido, que eu fui um péssimo patrão, que eu deveria ter tratado ele bem, que eu devia ter, né, ter sido com ele um ser bom e não ter feito o que eu fiz. Então, numa vida futura, que é a vida atual, eu, antes de reencarnar, eu e ele lá na espiritualidade, combinamos o seguinte: olha, hoje, nessa vida que vamos ter, vamos fazer o contrário. Eu serei seu filho, né, para aprender que não deve ser praticar a maldade que eu pratiquei contigo. Vamos fazer o papel inverso. Eu serei seu filho, mas você irá me perdoar, me criar com amor. Essa é a proposta, né, da evolução. Não é para eu vir ser seu filho e você me castigar. Não, não é. A questão não é essa. Nós invertemos os papéis para aquele que sofreu não continue querendo se vingar. E a única forma dele não querer se vingar é se tornando o pai do seu algoz, porque ele começa a desenvolver o amor, né? Esse amor que a gente tem pelas crianças, que é muito natural, tá? Aí acontece dessa forma. Então, eu venho, ele nasce antes de mim, eu nasço depois e sou filho dele. Porém, quando aqui chegamos, ele sendo meu pai, ele intuitivamente sente uma repulsa por mim, por não saber por quê, mas ele me odeia. Eu sou filho dele e ele não conseguiu superar o quê? Aquele mal que eu causei a ele numa vida anterior. Ele não consegue superar isso. Porque quando a gente reencarna, esquece de todo o passado. E deve ser assim, porque se lembrássemos, inevitavelmente, um já teria ódio de outro só de olhar, não é verdade? Por isso esse esquecimento é necessário. Então esse irmão que deveria vir me criar e me perdoar, traz dentro dele ainda um ódio grande que ele não consegue entender o porquê. Mas ainda a remanescência do quê? De uma vida anterior, do mal que eu causei a ele. E ele não consegue lidar com isso. Quando ele me vê com ódio. Não sabe nem explicar porquê. Mas ele sente ódio de mim. E quando houver uma oportunidade, ou que esse ódio chegue num ponto que ele não consiga mais se controlar, ele poderá provavelmente, que a gente vê na televisão, praticar o assassinato, me matando de alguma forma, me deixando abandonado à própria sorte para morrer. Quando bebê, muitas mães e pais fazem isso, jogam no latão do lixo, jogam no mato, enfim. Então isso ocorre com frequência, né? Não digo com frequência não, mas existe esses acontecimentos que a gente vê de vez em quando pela televisão. Esse é o motivo, porque nossos filhos, do mesmo jeito que eu sou filho de alguém que me
abandonou a própria sorte para que eu venha morrer, né? São filhos só biológicos. É isso? Não, não são só biológicos. Tem o espírito que está preso ao corpo. E esse comportamento dos pais para com os filhos revelam a animosidade que existe entre esses dois espíritos, que já veio de uma vida anterior e que nessa vida não conseguiram superar. E que provavelmente numa vida futura conseguirão superar, mas no momento não conseguiram. Ok? Então, os nossos filhos não são nossos filhos da forma que pensamos. Porque o que nós geramos, nós enquanto estamos encarnados, são corpos físicos. O homem e a mulher, quando há reprodução, produz o quê? Um corpo físico, biológico. Mas vem um espírito habitar esse corpo. Aí que está a questão. Esse espírito não é nada nosso, a não ser conhecido, a não ser um irmão em Deus. Ok? Mas não faz parte da gente. Não é nada que saiu da gente, esse espírito. Ele é único da mesma forma que somos únicos. Esse espírito veio no nosso meio familiar com dois propósitos, né? Para evoluir e para nos ensinar. Na verdade, três. Ele vem para evoluir pessoalmente, mas ele vem para nos ensinar alguma coisa e aprender alguma coisa com a gente. Nossos filhos aprendem a andar com a gente, aprendem a falar com a gente, no mínimo. Agora, nós podemos dar uma boa educação a eles, que vão crescendo, formando suas próprias opiniões sobre as coisas da vida. Em dado momento, eles vão começar a nos ajudar. Primeiro, que só o fato da gente ajudá-los inicialmente, indiretamente estão nos ensinando a sermos educadores. Não é verdade? Procuramos nos informarmos de como cuidar de uma criança e tudo mais. Vamos aprender, querendo ou não, pela necessidade das coisas, né? Então, sendo como for, um ensina ao outro, né? Ele nos ensina e a gente ensina alguma coisa a ele. Mas o fato principal é de nos perdoarmos. Se nós temos algum sentimento assim, negativo, referente a um filho nosso, a gente tem que combater esse pensamento e observarmos que tem ali por trás dívidas de uma vida passada. Ou fomos nós o algoz, ou foram eles. Não importa quem tenha sido o algoz da vida passada. O que importa é se perdoar. É nos ajudarmos. É esse o propósito da reencarnação. Por isso que nos unimos em famílias, muitas das vezes espíritos que são inimigos, numa vida passada. Vêm numa vida futura unidos por parentela, no meio familiar. Às vezes são irmãos, às vezes, como eu falei, pai e mãe, né? Por uma necessidade evolutiva, de reparação, de perdão, para começarmos a fazer crescer em nós o amor. Porque o amor, como eu disse em palestras anteriores, o amor nosso do planeta Terra ainda tem mais paixão do que amor. Quando se trata de homem e mulher, as nossas relações o casal se une mais pelo desejo do corpo, do sexo, pelo desejo de posse, muitas das vezes, né? A mulher quer casar com um homem rico e vice-versa, né? Para ter uma vida melhor, interesses. Mas não é pelo amor sincero e verdadeiro, pela atração física, pelo dinheiro, pela posse, né? Mas, ainda assim, ainda é uma forma de amar. Quando nós amamos, dizemos que amamos nossos filhos, nós muitas das vezes também não amamos da forma que deveríamos amar, porque nós impomos aos nossos filhos as nossas vontades, muitas das vezes sem lógica alguma, pelo simples fato que dizemos que somos os pais deles, como nós fôssemos donos deles. Não é verdade? Tem pai e mãe que acham que o filho tem que fazer aquilo que o pai e a mãe quer.
O filho não tem direito de escolha de nada. E muitas vezes a gente vê o pai ou a mãe falar para o filho: ah, eu te dei a vida, eu fiz tudo por você. Ora, bolas, fez porque quis, deu a vida porque quis, porque assumiu uma responsabilidade, porque quis assumir a responsabilidade. Tá certo? Desculpe. Então existe um acordo mútuo ali. Para esse filho vir ao mundo, naquele meio ali, existe uma combinação, tanto entre os pais quanto o filho. Eles se combinam, ok? Então existe um acordo entre eles. Então o pai e a mãe não têm esse direito que acha que tem. Ah, você não liga para mim, você não se preocupa comigo, casou, nunca mais voltou, você não me ama mais. Olha, o amor é outra coisa. O amor é preocupação. Quando amamos alguém, a gente procura estar perto dessa pessoa quando ela está precisando de algo. Isso é amor. Ok? Quando a pessoa precisa de alguma coisa e nós amamos, seja como for, a gente procura ajudar. Se aproximar para ajudar. Ok? Então, se o filho só nos procura no momento que a gente está apertado, precisando de ajuda, aceite isso como uma coisa nobre. Porque seu filho sabe e tem certeza que você vai ajudá-lo. Pode ter quantos problemas tiverem, diferenças de pensamentos, de ideias, não importa. Mas seu filho sabe que no momento de tal crise, ele pode contar contigo. Então você se orgulhe do teu filho te procurar nos momentos que eles precisam. Não faça o contrário, porque o contrário só demonstra o quanto você fez por interesse. Tudo que você fez pelo teu filho quando ele era pequeno, mesmo até dando-lhe a possibilidade de viver, de nascer, você fez com segundas intenções. E não adianta você falar que não foi, porque essa é a verdade. Quando você cobra do seu filho é porque você fez sim com interesse de ter no futuro uma vantagem sobre tudo isso que você fez. Então, quando você faz sem interesse, você dá a liberdade. Ora, imaginemos que seu filho queira viajar para outro país para ter uma vida melhor. Você vai impedi-lo de ir? Muitos pais tentam impedir, alegando que estando longe não vai poder ajudar e tudo mais. É uma opressão. O certo é o quê? Você agir com coerência. Dar os conselhos que você puder dar e que ele se aventure na vida. Quem sabe a vida dele pessoal não fique melhor, ele cresça mais espiritualmente, moralmente. É uma necessidade dele que você tem que estar para apoiar, não para criticar. Ok? Então, amigo, nossos filhos são isso. Quem são nossos filhos? São espíritos, conhecidos nossos sim de vidas passadas, que provavelmente numa vida passada houve algum problema entre nós e que vem nessa vida atual para que a gente consiga nos perdoarmos, nos amarmos, nos auxiliarmos uns aos outros. Tá? Então fica a dica aqui para todos nós. Nossos filhos não nos pertencem. Eles estão momentaneamente sobre a nossa tutela, para que possamos orientarmos a eles no início dessa caminhada. Somente isso. Mas quando eles completam uma certa idade, que geralmente no mundo se diz 18 anos, o ser humano se torna independente, maior de idade, por aí vai, pode variar um pouco em alguns países, para mais ou para menos, mas seja como for. Quando eles já têm uma idade, uma maturidade que possam conquistar suas próprias coisas, vencer na vida, lutar contra as vicissitudes, se tornar um cidadão de bem, casar e constituir uma família. Até ali, nós devemos de poder fazer tudo o que pudermos. Dali para diante é com ele. A vida é dele. Com quem ele vai casar, onde ele vai viver, se ele vai se formar numa faculdade ou não quer se formar, quer viver em profissões,
não digo menos importantes, porque todas elas são importantes, mas em profissões onde o desgaste físico seja maior do que quem estuda, claro, porque quem estuda geralmente trabalha num serviço mais suave, vamos dizer, papel e caneta. Vamos supor que seu filho queira ser um trabalhador braçal, físico. Isso é o que ele quer, é o que ele gosta. Respeite. Não acredite naquilo que, infelizmente, a mídia coloca como sendo uma regra, que para ser feliz tem que ter uma faculdade, tem que se formar, tem que ser bacharel em alguma coisa, tem que fazer mestrado, tem que fazer isso, não tem que fazer nada disso, irmãos. Oriente seu filho para que ele tenha uma vida no futuro, uma vida feliz, uma vida com paz, com tranquilidade. Não importa se ele vai morar na favela, vai morar no morro, no barraco. O que importa é a felicidade dele. Não te importa se ele tem que morar. Você acreditar que ele tem que morar numa cobertura, num apartamento, num bairro luxuoso, de alto padrão, porque aí sim ele será feliz. Isso é a visão do materialista. Do materialista. Ensine a seu filho que ele, para ser feliz, tem que ter uma boa conduta, tem que ter a consciência tranquila e paz de espírito. E na parte profissional, fazer aquilo que ele gosta de fazer. Se ele quer ser um engenheiro, que ele estude para tal. Se ele não quer ser engenheiro, quer ser um pedreiro, eletricista, um mecânico, quer ser um varredor de rua, que ele lute para ser um varredor de rua. Ora, meus irmãos, quantos casos nós sabemos e vemos de pessoas que trabalham, considerado pela sociedade uma profissão inferior, coisa que não é. Vemos lixeiro, garis, varrendo rua, dançando, sambando, com um sorriso estampado nos olhos, uma alegria incontestável. E quantas vezes vemos também pessoas ricas, milionárias, que têm alto padrão de vida, serem arrogantes, ao ponto de ter o jeito de tratar e ter inveja de quem é feliz. São invejosas, sim. Você fala que rico não é invejoso? Lógico que ele é invejoso. Ele tem inveja do pobre que é feliz, do cara que mora longe, mora no morro, no barraco, sem água, sem luz, e é feliz. E ele não consegue entender como alguém pode ser feliz sem ter bens materiais. Esse ser humano rico e poderoso e invejoso, ele aprendeu o que da vida? O que os pais dele ensinaram a ele? Provavelmente ensinaram tudo errado. Lhe disseram que o poder e o dinheiro é a felicidade. Por engano, irmãos. O dinheiro é consequência do trabalho. A felicidade pode estar ligada de que forma você conseguiu esse dinheiro. Se for honestamente trabalhando, disciplinado, respeitando os outros, respeitando os colegas de trabalho, respeitando a todos, só vai te trazer felicidade. Agora, se você trabalha numa profissão que você não gosta, se você faz algo que você não gosta, por convenções, porque a sociedade diz que isso é importante, você está no caminho errado. Me desculpe. Você ensine o seu filho a ser uma pessoa livre. Livre para fazer escolhas boas ou ruins, sabendo que as escolhas boas vão levar a bons resultados e que as escolhas ruins vão trazer consequências desagradáveis. Isso é da natureza da vida. A própria lei humana tenta punir abusos que existam na sociedade. Então, irmãos, nossos filhos, dê a liberdade aos seus filhos. Ensine aos seus filhos que a felicidade é um estado de espírito, com a consciência tranquila. Isso é felicidade. O trabalho, eles devem buscar exercer a profissão que lhes agrada. Mesmo que seja pobre, se ele quiser fazer uma faculdade, se é o desejo dele, estimule ele, procure formas e meios, faculdades que possam dar bolsas, porque infelizmente
Na atualidade, nosso planeta Terra, para fazer faculdade, a maioria das vezes a pessoa precisa ter dinheiro. Mas existem sim faculdades que dão bolsa para aqueles que se destacam. Então, é mais difícil para o pobre, sim, mas não é impossível. É até mais meritório quando o pobre se forma numa faculdade porque ele se esforçou muito mais. E com toda certeza, esse pobre que se esforça muito mais, se dedica porque ele gosta do que faz, daquela profissão. Ele não faz por interesse financeiro. Por isso vemos muitos casos de pessoas ricas que se formam em certas faculdades, medicina, engenharia, arquitetura, e cometem erros absurdos, que muitas vezes provocam tragédias, porque não gostam do que fazem. Ok? Então, irmãos, esses são nossos filhos, espíritos, que vêm ao mundo contando com a gente, contando que vamos educá-los da melhor forma possível, que vamos ensiná-los para que eles tenham uma vida com mais paz, tranquilidade e felicidade. Esses são nossos filhos. Obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.